Mas uma das primeiras coisas de quando o Espírito Santo desce é que o povo tem fome pela palavra. Pregador, eles não estão atrás de cantores, eles estão atrás de pregadores. Eles não querem música, embora a música não seja um problema, mas eles querem palavra. Uma primeira evidência de um povo cheio do Espírito é que o Espírito leva esse povo para a palavra. Onde tem pregador, ele está lá, porque tem comida, tem alimento. E precisa de alimento. Olha Isaías 64. O texto diz assim: se fendesses os céus e descesses. Se fendesses os céus e descesses. Se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, Deus, porque pecamos, porque muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte, se detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficaríamos calados e nos afligirias sobremaneira? Irmãos, deixa sua Bíblia aberta. Eu estou convencido de que Deus está montando um cenário que a qualquer momento pode romper um avivamento. Eu estou convencido de que nós estamos, talvez, mais próximos do que nós imaginamos. Porque quando olhamos para trás, quando os avivamentos aconteceram, o que acontecia antes dos avivamentos eram cenários caóticos, críticos, e Deus rompia os céus. O que me encanta nesse texto é que nós estamos falando de Isaías. Nós estamos no capítulo 64, portanto, estamos no final do livro. E, portanto, Isaías também está no final da sua vida. Ele está no final da vida, o livro está no final, e o que ele tem para dizer no final é: Deus, se rompesse os céus e descesse. O que me encanta é que Isaías é aquele do capítulo 6, quando no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele vê Deus com a sua glória, a sua santidade, e quando ele está encerrando a sua vida, o pedido que ele tem para fazer é: Deus, o que eu queria, que o Senhor rompesse os céus e descesse.
Se Isaías, que viu Deus no templo, como viu, chega no final da sua vida e faz essa oração, imagine então eu e você, que oração que nós deveríamos orar? Que oração? Se você colocasse Isaías, já um senhor de idade, numa reunião de oração, e geralmente na reunião de oração a gente pergunta, qual que é o seu pedido? Qual a sua causa? Qual o motivo da sua oração? E uns dizem, olha, ora pelo papai, ora pela mamãe, ora pela saúde do fulano, ora pela minha família, todos pedidos bons. Mas se você colocasse o microfone na boca de Isaías, qual o seu pedido, Isaías? Ele diria, eu quero mais de Deus. Eu queria que Deus rompesse os céus. Eu queria que os céus se abrissem. Eu quero mais de Deus e de Deus somente. E você sabe o que é interessante? É quando você olha para o contexto. Porque o contexto, Jerusalém está assolada. Os reis dominados pela impiedade. Você se lembra de Ezequias? Que Isaías, o profeta, chega para ele e falou, Deus falou que você vai morrer. Deus falou que você vai morrer. Põe em ordem a tua casa, você vai morrer, moço. E você lembra da história que Ezequias vira o rosto para a parede, ora, e Deus, com graça, acrescenta 15 anos na vida daquele homem. É nesse ínterim que Isaías vive. Qual o seu pedido, profeta? O meu pedido é que os céus pudessem se abrir. Tudo que já vivi com Deus é pouco. Eu ainda queria viver mais intensamente com Deus. Eu reconheço, irmãos, que quando a gente fala a palavra avivamento, causa estranheza em muitas pessoas. Eu reconheço e eu as entendo. Elas não estão sem razão. Elas têm um pouco de razão. Você já viu muitas coisas a respeito desse assunto? Avivamentos onde as pessoas choram, mas sai da porta do templo, as contas não são pagas, a boca não é transformada. Esse tipo de avivamento nós não queremos. Você talvez já ouviu falar de avivamentos onde o povo vai para o templo e desce a unção, chamada unção de Toronto, onde se dizia e se diz que lá vivenciaram um avivamento, onde a unção do riso descia, o povo ia para a igreja e o povo começava a rir. Eu acredito mais em avivamento quando o povo sai da igreja triste. Triste por quê? Triste por seus pecados. Triste por quê? Triste porque não são o que deveria ser. Triste por quê? Porque tem pouco de Deus. Triste por quê? Porque oram pouco. Triste por quê? Porque ouvem pouco a palavra. Triste consigo mesmos porque conheceram o Rei da Glória, o majestoso Senhor. Avivamento é o quê, pastor? É Deus trazer vida àquilo que está morto. Avivamento é Deus reativar, é Deus realçar, é Deus tirar do túmulo e colocar de novo em pé. Avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Há 3, pelo menos, linhas sobre o avivamento. Há aqueles que acreditam que você não precisa mais de pedir a Deus para avivar. Tem uma turma assim. Pede a Deus não, porque o que tem para frente é só caos, o que tem para frente é iniquidade, e Deus não vai fazer isso mais. Tem essa turma que acredita nisso. Por outro lado, tem uma segunda turma, que acredita que se o povo clamar, Deus desce. Que depende da sua posição para Deus descer. E tem a terceira turma, e eu estou nesse grupo. A terceira turma não depende do povo, depende de Deus. O avivamento é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem efetua em nós tanto o querer, quanto o realizar. É como o pastor Fábio disse, quando Deus quer fazer, Deus põe o povo para orar, para depois ele agir. Quando Deus quer fazer, ele põe você para orar, para depois ele agir. Se há uma chama acendendo no teu peito para oração, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Ele está te pondo para orar. Ele está dobrando seus joelhos. Para que depois, se Ele se agradar, Ele desça. Eu queria pensar com vocês aqui, irmãos, algumas coisas. Sempre que tempos de avivamento foram acontecer, algo incomum aconteceu antes. Eu vou te mostrar.
Quando Deus foi levantar Moisés no Egito para libertar o povo, você lembra quem estava sendo atacado e perseguido? As crianças. Manda matar os meninos. Quando crianças começam a serem atacadas, é um sinal que Deus vai se levantar, ou levantar uma turma, ou levantar um povo para começar a agir na terra. Você lembra de Jesus? Quando o nosso grande libertador veio, quem que estava sendo perseguido? As crianças. E eu poderia dizer para você, será que nós não estamos vivendo um tempo parecido? Onde as crianças estão sendo colocadas em xeque, em jogo, zombadas, escarnecidas, desprezadas, atacadas. Talvez Deus esteja preparando o palco para um mover do céu vir sobre a terra. E eu ficaria tão feliz se começasse por nós. Não é questão de mérito, não é questão de dons, não é questão de grana, é se Ele quiser. Se Ele quiser, desce. Ah, pastor, mas nós somos isso, somos aquilo. Quem te perguntou? Se Ele quiser, desce. Os céus se abrem e você experimenta o que você nunca experimentou na vida. É como Dwight Lima Moody, que contou um dia, estava andando pelas ruas nos Estados Unidos, e de repente o Espírito Santo invadiu. E procura abrigo, entra na casa de um senhor e uma senhora. E ele diz o seguinte: você creia ou não, eu nunca mais fui o mesmo depois daquela experiência. Avivamento tem a ver com quando Deus desce e te enche de um modo tal que você nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Mas eu queria ver com vocês aqui, irmãos, algumas coisas desse texto. Vão comigo para o texto. Quais são os pedidos que esse profeta vai fazer para Deus? Número 1, o profeta deseja a Deus. Veja o verso 1. Oh, se fendesses os céus e descesses. Ô Isaías, Jerusalém está assolada, o templo está arruinado, a grana já não existe mais, o governo está dominado. O que você deseja, Isaías? Ah, eu queria um governante melhor. Ah, eu queria um rei melhor. Eu queria um novo templo. Não é esse o pedido. Sabe o que Isaías diz? O meu pedido é que eu quero Deus. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu não quero bênçãos, eu não quero coisas, eu quero o Senhor. Abra os céus e desça sobre nós. E é interessante no hebraico quando você vê essa expressão, ó. Lembra Salmo 133? Quão bom e agradável viver unidos os irmãos. O ó é algo que não pode ser expressado em palavras. É ó. Isaías está dizendo: ah, Senhor, se o Senhor abrir o céu e descer, nós nunca mais vamos ser o mesmo. Qual o pedido dele? Eu não quero grana, eu não quero bênção, eu quero o Senhor. Mas notem mais o segundo. Olha o segundo pedido de Isaías, verso 2. Ele deseja a presença manifesta de Deus, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo: Deus, eu queria que o Senhor manifestasse a tua presença. Irmãos, a gente sabe bem, eu sei que você crê nisso, que a gente crê na onipresença de Deus. Significa o quê? Deus está em todo lugar. Mas não é essa onipresença que Isaías está se referindo. Não é este o ponto. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está em todo lugar, mas não é em todo lugar que o Senhor está com a tua presença manifesta. Quando Deus manifesta a presença dEle, não dá para ficar no WhatsApp. Quando Deus manifesta a presença dEle, a gente não boceja no culto. Quando Deus manifesta a presença dEle, ninguém precisa dizer que Ele está presente. Eu sei que Ele está presente. Ele está orando e falando: Deus, manifesta a tua presença, por favor. Manifesta. Manifesta. Ele usa duas figuras, né? Fogo e água. A gente cantou aqui agora como fogo.
a Bíblia não teria, Bíblia é Bíblia mesmo. O fogo é uma bênção. Se você colocar fogo, pega alguns gravetos de lenha, atia fogo ali, pega papel, joga papel no fogo, o fogo continua sendo fogo. Não existe outro fogo, não existe dois fogos, não existe 3 tipos de fogo, existe um fogo. Se você jogar gasolina, álcool, madeira, papel, pano, tudo no fogo, tudo vira fogo. A Bíblia não é à toa que diz, usando como símbolo do Espírito Santo, fogo e água. 2 coisas essenciais para a vida. Você não precisa ter medo do fogo de Deus, não. Porque o fogo de Deus queima tudo aquilo que é contrário a Deus, mas não queima o que é de Deus. Quer que eu te mostre? Exemplifico. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. O fogo consumia tudo. Mas olharam lá de cima e falaram assim, olha, tem 4 homens lá, estão vivinhos da Silva. Fogo de Deus consome tudo aquilo que é contra Deus, mas fogo de Deus não consome o que é de Deus. Se você é de Deus, não precisa ter medo do fogo dele, porque o fogo dele vai te purificar, vai te tornar melhor e não vai te consumir. E outra coisa que a Bíblia usa é água. Ô irmãos, como que a gente precisa da água? Fala a verdade. E água é uma bênção, mas precisa estar na medida, não é verdade? Eu vivenciei em Carangola quando a gente teve aquela primeira enchente lá em 2020. Muita água, água desgovernada, água sem rumo, causou estrago. Mas água na medida, governada, endireitada pelo Senhor, não existe bênção melhor. Aí eu tenho que lembrar do Ramiro aqui, como fui ministrado naquele dia. O Ramiro diz que Deus nos leve neste rio da água da vida, onde os nossos pés não alcancem mais o chão. Para quê, pastor? Para que o rio nos leve para onde Ele quiser. Não precisa ter medo disso não, irmãos. Você não vai se afogar, porque este rio da água da vida, quando invade você, você encontrou o que é vida de verdade. Mas olha em terceiro lugar. Ele deseja um renovo de tudo aquilo que Deus já fez. Olha o verso 3. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Sabe o que ele está pedindo? Deus, eu não quero nada inédito. Quando eu peço ao Senhor para os céus se abrirem, o Senhor descer, eu não estou pedindo nada inédito. Eu estou pedindo para o Senhor repetir o que o Senhor já fez. Irmãos, quando a gente fala de avivamento, eu não estou falando para Deus fazer nada novo, no sentido de que Ele não tenha feito. Eu estou pedindo Deus para fazer de novo aquilo que Ele já fez. O profeta está lembrando lá de Sinai, onde até as rochas tremeram na presença de Deus. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor já fez lá atrás, faz de novo. Talvez Isaías estivesse em mente o capítulo 6, quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus, o Senhor já fez, faz de novo. Ô irmãos, nós não estamos pedindo nada novo para Deus, nós estamos pedindo para Deus fazer outra vez. Eu estava no seminário, o professor Cleómenes Anacleto deu um livro, um comentário para a gente ler no livro de Atos. E o que eu achei interessante é que o autor comentou. E o livro de Atos não termina, sabe disso, né? Não tem um fim. O livro de Atos continua. Aqui é a igreja. É uma extensão do livro de Atos. Está aqui. A igreja por toda a terra está espalhada. O livro de Atos continua. E o autor do livro, no final do comentário, ele disse assim, quando comentou todo o livro, ele diz, Deus, faz de novo. Faz de novo. Faz o que o Senhor fez em Atos 2, lemos Atos 1 aqui, faz de novo, desce com teu espírito. De repente, diz Atos 2:2, de repente, ouve-se um som como de um vento forte, e o Espírito desceu sobre aquele povo, e o autor escreve, faz de novo, Senhor, faz de novo. Quando você olha, Pedro pregou um sermão, irmãos, 3.000 pessoas se converteram, e o apelo não foi do púlpito para o povo, o apelo vai do povo para o púlpito. O que faremos, Pedro?
E Pedro diz: convertam-se, arrependam-se e vocês serão batizados. E a turma se converteu, a turma se arrependeu e foram batizados. Aqui acredito que foi até por efusão, mas é outra conversa. Outro dia nós fala disso. Eles foram batizados no poder do Espírito Santo. Faz de novo, Senhor. Mas também tem Atos 5, né? Atos 5 tem Ananias e Safira, que mentiram. Mentiram. Você lembra qual que foi o resultado? Caíram mortos. Um depois o outro. Mortos. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Mas não me deixe ser igual a eles. Já pensou, irmãos? Faz de novo. Agora, como que ele faz esse pedido, irmãos? Verso 4, olha como é que é feito esse pedido. Porque desde a antiguidade não se viu, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sabe como que ele faz esse pedido? Número 1, ele sabe quem Deus é. Ele está dizendo: Deus, não existe ninguém comparado ao Senhor. Eu tenho um grupo de pastores do PRVC, Nicodemos, essa semana, viu um sujeito lá numa foto, ele falou, segundo ele, o sujeito era parecido comigo. Ele postou lá no grupo: achei o Alexandre lá em São Paulo. Diz ele que era a minha cara. Eu não achei tanto. O sujeito tinha um nariz melhor, uma orelha melhor. Eu não achei que parecia comigo, não. Mas ele achou que parecia comigo. Pois é, existe gente que parece contigo, mesmo que você não conheça, mas tem. Tem gente que parece com você, fisionomia, caráter, habilidades, parece com você. Mas com Deus, ninguém se parece com Ele. Isaías está dizendo: ninguém é semelhante ao Senhor. É injusto eu colocar alguém próximo a ti para comparar contigo, Deus. O Senhor é incomparável, inconfundível. O Senhor é único. Ele reconhece quem Deus é. Irmãos, não existe avivamento onde um povo não sabe quem Deus é. Nós precisamos conhecer a Deus, para depois esse Deus descer sobre nós. Precisa ter entendimento a respeito dele. E Isaías está dizendo: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é incomparável. Segunda coisa, o Senhor trabalha pela gente. Verso 4, no final, diz: que trabalha para aquele que nele espera. Ô irmãos, todos nós temos causas que apresentamos a Deus. Eu queria trazer um conforto para você. Deus trabalha para você que espera nele. Você dorme, mas o guarda de Israel não dorme nem dormita. Você sai, talvez até não pensa no problema, mas eu quero te dizer nessa noite, Ele trabalha por você. O mundo todo, Deus está costurando a história para o bem daqueles que amam a Ele e para a volta do seu Filho, o Senhor Jesus. Mas olhem vocês também que tem algo aqui complicado para nós. Ao mesmo tempo que Isaías sabe quem Deus é, ele vai saber quem a gente é. Você sabia que nós somos os únicos seres que têm condições de saber quem somos? Eu acho que você sabe, mas eu vou ilustrar. Você sabe que cachorro não sabe o que é cachorro, né? Eles não têm uma coisa que a gente tem chamada de consciência. Cachorro não. Pega o meu cachorro, um dia viu ele no espelho. Sabe o que ele fez? Você lembra, amor? Ele latiu com ele no espelho. Você pega um passarinho e coloca um espelho na frente do passarinho. O que ele faz? Ele começa a atacar. Lá no Samuel tem um passarinho que ataca retrovisor. Você chega lá com o carro, você tem que encapar o retrovisor do carro. Porque ele vai para o retrovisor, ele acha que é outro e começa a brigar com o retrovisor. Resultado, arranha o seu retrovisor. Ele não tem consciência de quem é ele. Não tem. Mas e nós? Podemos ter. Mas tem muita gente que não tem. Podemos ter. Mas tem muita gente que não tem. Olha o verso 5. Sais ao encontro daquele que com quem alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Porque muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Sabe o que está dizendo? Deus é justo. Jerusalém está arruinado, mas é justo. O Senhor é justo, porque a gente pecou. O que o Senhor está fazendo está certinho.
porque nós somos pecadores. Aí ele vai dizer uma coisa a mais, olha o verso 6. Mas todos nós, ele não está dizendo que só ele não, você percebeu? Nós, você está no pacote, e eu também. Mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo da imundícia. Duas figuras, imundo. Talvez Isaías estivesse nos lembrando do leproso, porque o pecado na Bíblia é bem comparado à lepra, que mata, que tira a vida. Olha a segunda figura, desculpa, aqui a figura não é agradável não, mas eu tenho que te explicar. Ele vai dizer que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Sabe o que é isso aqui? É o absorvente feminino de uma mulher que está menstruada. Sem querer constranger você, a figura não é boa, eu sei. Mas o que uma mulher faz com um absorvente sujo de menstruação? Ela empacota aquele negócio e joga no lixo. Porque ali é sangue velho, podre, que não tem utilidade. Sabe o que Isaías está dizendo? Nas nossas melhores justiças, as melhores, é como um absorvente sujo no lixo. Não tem utilidade. Pastor, então o senhor está dizendo para mim que não dá para ficar de narizinho empinado diante de Deus? Não dá não. O senhor está dizendo para mim que não dá para a gente então engrossar a voz e achar que a gente é alguma coisa diante de Deus? Segundo Isaías, não dá para a gente engrossar a voz diante de Deus não. Quem se acha maior do que isso é porque ainda não se conheceu. Isaías está dizendo, eu sei, Pai, que tudo, o melhor que eu tenho para oferecer para o Senhor, o melhor é como um absorvente sujo. Eu sei disso. Eu sei quem eu sou. Mas sabe uma coisa, irmãos? Vejam ainda o verso 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas, ainda bem pelo mas. Você sabe que na Bíblia sempre o mas é um degrau acima. Quando a Bíblia fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a Bíblia está te levando a um patamar elevado. Não, mas, porém, é um nível acima, tem um mas. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Eu amo isso aqui, sabe por quê? Explico. Porque o povo de Deus, os seus pecados fazem dele ser como um trapo de imundícia, como um absorvente sujo, verdade. O povo de Deus peca. O povo de Deus entristece a Deus. Mas o povo de Deus continua tendo Deus como Pai. Você sai de casa como filho pródigo, você vai, gasta grana, está lá com os porcos, mas uma coisa você sabe, o seu pai continua sendo seu pai, você pode voltar para o braço dele. A gente não presta, mas mesmo não prestando, Deus nos ama, Ele é nosso Pai. Aí Ele vai dizer mais, nós somos o barro. Irmãos, barro não tem forma, é o oleiro que dá forma. Alguns de nós, a forma está um pouco mais avançada, Deus trabalhou, lapidou mais tempo. Outros de nós, é como o outro texto, Deus desfez, está refazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, você é esse barro, tudo que você passa, tudo que ocorre contigo, é o oleiro lapidando. Olhe para a sua vida na perspectiva de Deus, para o barro. Você não é de porcelana, porque senão você achar que você tem algum valor, nem de ouro. Você é de barro. Para quê? Paulo contou lá em Coríntios. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Somos de barro, mas contém em nós o poder de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Aí ele vai dizer, não te enfureças, estou no verso 9. Tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos,
todos nós somos o teu povo. Ô irmãos, isso aqui é impressionante. É que Isaías está dizendo, apesar de quem nós somos, o Senhor continua nos tendo como teu povo. Eu sei que a igreja presbiteriana Serramonte não é perfeita. Obviamente que eu sei. Eu começar em mim. Mas eu sei que a gente continua sendo povo. Ele continua sendo nosso pai. Nós continuamos sendo filhos, apesar de nós. Mas sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que Isaías vê a sua situação, a dele, a do seu povo, a do templo, a da sociedade. Eu queria fazer você pensar, como é que está a situação nossa? Quando digo nossa, digo do povo de Deus na terra. Eu tenho visto algumas coisas. Primeiro, eu tenho visto que tem havido muito mais preocupação com dinheiro, fama, aceitação pessoal, do que com a preocupação com os perdidos. Eu tenho percebido isso. Não sei se você faz a mesma leitura que eu, mas eu tenho percebido. Não nos dói mais ver alguém morrer sem Cristo. Eu me calo. Eu tive uma experiência angustiante, irmãos. Angustiante. Eu estava no seminário. Muitos de vocês devem se lembrar do meu tio Daci. Muitos de vocês devem se lembrar dele. Meu tio era católico, não praticante, como a maioria se intitula assim. Meu tio, eu estava no seminário, vim aqui, não sei se era de férias ou um período, passou mal. Peguei ele e levei para o Moimirim. Deixei ele em Moimirim no hospital, ficou hospitalizado, voltei para o seminário. No seminário recebi a notícia, seu tio faleceu. Sabe o que mais me doeu naquela ocasião? Foi que eu levei meu tio, cheguei no hospital, internei ele, mas não falei de Cristo para ele. Eu não sei se meu tio morreu conhecendo a Cristo, e eu tive oportunidade. Isso me dói, cara. Me dói. Eu tenho visto muita gente preocupada com fama, dinheiro, riqueza, mas não mais com a salvação dos perdidos. É gente que tem coragem de entregar um folheto, mas não abre a boca. É gente que tem coragem de passar meses ao lado de gente que não conhece a Deus e calado ficar. Quando Deus irrompe os céus e desce, a minha boca coça. E coça não é para falar mal, não é para criticar, coça para eu levar salvação para o perdido. Quando eu estou cheio de Deus, eu não aguento ficar quieto, eu tenho que contar sobre esse Deus para os outros. É como aquele cego, quem te curou? Olha, eu não sei teologia, eu não sei a respeito dele muita coisa, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo, e é esse que eu estou falando para você. Irmãos, nós precisamos mais de Deus, porque nós também estamos num cenário caótico. Nós precisamos abrir a boca e pregar, precisamos falar, precisamos testemunhar. A gente morrendo sem Cristo à nossa volta, e muitos estão preocupados mais com grana, fama ou riqueza. Mas você quer perceber uma segunda coisa? Deixa eu ilustrar para você aqui. Nós tivemos a Covid. Imagine você, naquela pandemia toda, o mundo todo parado, alguém chegasse e dissesse, está aqui, o antídoto contra a Covid, está aqui, mas eu não dou. O mundo está morrendo, moço. Passa a receita, por favor. Salvar meu pai, salvar minha mãe, salvar meu filho. Manda a receita. Não, está aqui. Aqui cura a humanidade, mas está aqui. Não seria o mesmo que muitos crentes têm feito com os ímpios? Você tem um antídoto que tira o ímpio do fogo do inferno. O fogo de Deus que há em você não consome você, mas tira o ímpio das mãos de Satanás. E você diz, não vou contar não. Não, pode ir para o inferno. Não.
Irmãos, quando o avivamento irrompe, eu estou doido para partilhar. Está aqui a cura, está aqui a cura. E sabe qual que é a cura para o teu pecado? A cura para o teu pecado é Cristo. E Cristo somente vem para Ele, se entrega a Ele. Arrependa-se, porque Cristo morreu e deu a vida no meu e no seu lugar. Nós temos o antídoto. Negaríamos? Não podemos. Mas segundo, eu tenho percebido, irmãos, que tem havido muita pregação, mas muito pouco fervor. Muita pregação, mas pouco fervor. Eu tenho colegas pastores que eu fico pensando, meu Deus, será que esse homem conhece a Jesus que ele está pregando? Irmãos, você se gosta de um time de futebol, e não tem nenhum problema nisso, mas quando o seu time faz um gol, se beça, você pula do sofá. Porque aquilo gera em você uma energia, um entusiasmo. É ou não é? Eu tenho visto as pessoas falarem de Cristo, igual eu falo do meu cachorro. Irmãos, Cristo é o Senhor do universo. Quando a gente é transformado por Ele, algo muda, e muda tudo. Quando falo com fervor, com entusiasmo. Eu tenho visto pregadores, meu Deus, eu falo, gente, onde este homem encontrou com Cristo? Falta paixão, fervor. Há muita profecia, pouca obediência. Quantas pregações nós ouvimos? Quantas? Mas quão pouco a gente obedece, se você for como eu. Nós precisamos de unção nos púlpitos, e eu estou convencido disso, e precisamos de ação nos bancos. Precisamos que o graveto no púlpito se acenda, e o fogo se espalhe por toda a igreja. Nós precisamos disso. A igreja perdeu o fogo do Espírito, e por isso tem muita gente indo para o fogo do inferno. A igreja perdeu o fogo do Espírito e por isso tem muita gente indo para o fogo do inferno. Nós precisamos de gente cheia do fogo do Espírito. É como aquele conselho que John Knox recebeu, ou deu. Um dos seus alunos um dia fez um sermão e apresentou para ele, ele disse, ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Eu acho que não existe melhor conselho. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo, porque se o seu sermão não tiver fogo, não presta. Eu li a biografia de David Brainerd. Eu tenho esse diário dele. Posso te emprestar. Ele conta, jovem, doente, com 21 anos ele entrega a vida para Cristo, ele sai para ser um missionário entre os índios. E David Brainerd foi um menino tão doente, que muitas vezes montado num cavalo ia vomitando sangue para pregar o evangelho aos índios. A sua história é recheada de oração. O que você vai ver na biografia de David Brainerd? Oração. Ele orava em cima do cavalo, ele orava caído no chão. Quando ele desmaiava, eu acordava já orando. Era um menino que orava. Isso foi tão impactante, que Robert Murray McCain, um menino que morreu velho, com 29 anos, pastor, morreu com 29 anos. Dizem os historiadores que ele nunca subiu no púlpito e leu um texto sem lágrimas descerem pelos seus olhos. Tinha fogo no coração. A Bíblia não era um livro a mais, a Bíblia era a palavra. Quando ele lia, seus olhos desciam lágrimas. E sabe qual que foi o fez ser pastor? Quando ele leu o diário de David Brainerd. O que é interessante é William Carey, missionário, pai das missões modernas. Sabe quando ele recebeu o chamado? Quando leu a biografia de David Brainerd. Quando leu, falou, se esse Deus fez isso com esse moço, Deus pode fazer comigo. Eu vou para o mundo pregar o evangelho. Jonathan Edwards, que teve uma filha, e a filha, ele foi sogro de David Brainerd. Quando David Brainerd, muito doente, estava na sua casa, já quase à morte, Jonathan Edwards escreveu um dia, Deus me deu a graça de tê-lo na minha residência e o ouvir orar quando ele estava para partir para a glória. Perguntaram para ele qual a sua maior experiência da vida. Foi quando eu escutei David Brainerd orando.
quase à morte. Pois é. Irmãos, nós precisamos de gente que tenha fogo de Deus. Nós precisamos. Mas eu também acho que tem muita oração sendo feita, irmãos, mas pouco clamor. Muita oração, pouco clamor. Isaías começa o capítulo 64, já velho e no final do livro, dizendo: eu não vou orar, eu vou clamar. Oh Deus, rasgue os céus e desça. Eu estou velho, mas eu quero mais do Senhor. Eu estou chegando no final do meu ministério profético, mas eu quero mais do Senhor. Rasgue os céus e desça. Mas ainda, irmãos, há muita glória humana na terra, muita glória humana e pouca glória de Deus, ou para Deus. O que eu vou falar talvez machuque um pouco, mas veja se eu não estou certo. É possível que se nós falássemos assim, domingo que vem, a Ana Paula Valadão Bessa estará aqui. É possível que se o conselho colocasse um ingresso para entrar de 100 pratas, é possível que nós tínhamos gente sentada até em cima desse piano. Os valadetes viriam tudo. Mas se a gente convida um pregador, 0800, gratuito, grátis, não existe o mesmo fervor, o mesmo empenho. Não estaríamos nós procurando famosos? Um dia perguntaram para mim o que eu achava do Big Brother Brasil. Eu falei, eu acho um programa top. Eu expliquei, calma. Eu acho top, sabe por quê? Tinha que pegar todos os seus famosos que você admira tanto e colocar lá. Tinha que pegar. Pega essa turma toda que você diz, não, eu pago um ingresso de 100 prata, eu ando 500 quilômetros. Pega essa turma toda e coloca dentro de uma casa e põe uma câmera. Você vai ver que estes que você idolatra, muitas vezes não são dignos de nenhuma admiração. É fake. E você come na mão. É fake. A igreja brasileira está equivocada, irmãos. Nós estamos equivocados. Não que você não possa vir se a Ana Paula Valadão viesse. Acho que você está com a cabeça boa, você está me entendendo. O que eu estou dizendo é que existe muita procura por famosinhos, por glória humana, mas muito pouco, ou nada, glórias para Deus. Eu amei sobre Bezalel aqui na igreja domingo. Fez tudo, mas quem foi notado? Moisés. As mãos machucadas eram de Bezalel, mas o povo está lá, ô Moisés, você é um belo líder. E Bezalel, ó. Aí eu vou te contar isso. Pode contar, vou terminar agora, tá? Fica tranquilo. O pastor Fábio estava comigo, a gente estava comendo lá no restaurante, lá em cima, domingo à noite. Aí ele foi me contar uma história, dizer que foi pregar no Canadá. Aí recebeu um convite, foi ele, resumindo a conversa, foi ele, a mulher, foi pregar no Canadá. Aí chegou lá, toda igreja tem um lugar, uns crentes que anotam o esboço, não tem? Toda igreja tem uns crentes, devia ser mais, mas graças a Deus tem uns 2 ou 3. Anota o esboço. Diz ele que chegou lá e pregou um sermãozão. Na porta da igreja, a irmã falou assim, ô pastor, que belo sermão, hein? Mas olha aqui, dia tal, culto tal, mesmo esboço do senhor. Sabe quem que era? Pastor Jeremias Pereira. Tinha pregado antes dele um sermão com aquele esboço. Aí o Fábio falou assim, que prazer eu tenho de pregar um sermão igual o do meu pastor, Jeremias Pereira. Agora o que você não sabe é isso. O que você não sabe é isso. Que aquele esboço era do pastor Fábio. Quem copiou não foi o Fábio. Quem copiou foi o Jeremias que copiou o Fábio. Entendeu? E sabe o que o Fábio fez? A mulher dele, ele chama de Jana, né? A Janaína, falou assim, você não vai falar que foi o seu, não? Porque ele escreveu um livro, acho que ele até pregou lá na primeira igreja o sermão sobre Jonas com base nesse livro.
Ele escreveu. Você não vai falar que é você que escreveu, não? Preciso. Preciso. Tem tanta gente procurando glória, fama, notado. Não preciso. Para que você quer isso aqui, irmão? Quando a Bíblia fala, Mateus 6, quando orar, não seja como os hipócritas que procuram as praças para serem notados e vistos. Sabe por quê? Eles já receberam a recompensa. Sabe qual a recompensa? Vazia. É o povo perceber. O que isso serve para a sua vida? O que nós precisamos é de Deus. O pastor Fábio falou assim, Deus sabe. E eu fiquei honrado. O meu pastor pregou um sermão que Deus me deu. Eu também ficaria. Pois é, vamos terminar? Deixa eu te dizer uma coisa. Atos 2:2, de repente, ouviu-se uma voz, um vento impetuoso, o Espírito desceu sobre aqueles 120. O que eu sei disso? O que eu sei disso é que Pedro nunca mais foi o mesmo. Tanto é que ele abre a boca, 3.000 pessoas se convertem. Tanto é que ele vai falando, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Eu sei que Pedro nunca mais foi o mesmo. Sabe o que eu sei? Eu sei que Deus levantou um tal de Estevão, um diácono, que muita gente joga para baixo, um diácono. Estevão se levantou, foi apedrejado, e enquanto é apedrejado, ele olha para os céus se abrem, e ele vê os céus abertos e a glória do nosso Redentor. E enquanto pedradas leva, ele desfruta do eterno na sua vida e na sua alma. E o que eu sei é que Estevão é fruto do Pentecoste. O que eu sei é que Filipe, aquele diácono, impactou Samaria, que Samaria nunca mais foi a mesma, porque um diácono passou por lá. O que eu sei é que dali se levantou um homem chamado, nada mais nada menos do que apóstolo Paulo, um Paulinho, o maior escritor do Novo Testamento. Este homem está entre as 20 mentes mais brilhantes do mundo. Fizeram um levantamento aí, o apóstolo Paulo aparece entre os 20 mais brilhantes de toda a história humana. O que eu sei é que o apóstolo Paulo deixou um legado, e o legado foi porque o Espírito rompeu, de repente desceu sobre ele. Sabe o que eu sei, irmãos? Eu sei é que nós precisamos disso, de fato e de verdade, mais urgente do que a gente pensa, de um derramar de Deus, de algo novo de Deus, da parte dele, para que nunca mais som, voltou. A gente precisa de um avivamento para a gente nunca mais ser o mesmo. O dia em que Deus descer, eu não tenho desculpas para ir para o culto. Sabe o que eu quero? Eu quero culto. É como o Russell Shedd um dia dando uma palestra para os pastores. Ele diz, quase 90 anos, hoje nessa minha vida eu já vi de tudo. Eu já vi crente brigar porque não conseguiu cantar. Eu já vi crente brigar porque não conseguiu pregar. Mas eu nunca vi crente brigar porque não conseguiu orar. Quando o avivamento desce, os crentes se acotovelam. E sabe para quê? Para oração. Eu quero Deus, eu entendo Isaías, eu quero os céus abertos, eu quero é Deus, eu quero é mais dele, eu estou aqui porque eu quero Deus, não tem desculpa, não tem sono, não tem nada, eu quero Deus, onde Ele estiver, eu quero estar. Pois é, sabe o que Deus faz quando isso acontece? Em primeiro lugar, acontece uma salvação de pecadores. O pastor disse domingo, a luz de Deus brilha sobre a igreja, o povo começa a se converter. A Bíblia diz que os crentes são sal, não é verdade? Sal serve para muita coisa. Muita coisa. Você sabe que sal também dá sede na gente. Chega em casa com uma colherzinha de sal. Tem que beber um litro d'água depois. Onde tem um crente, esse crente provoca sede no povo. O crente passa, o povo fica, meu Deus, eu quero mais desse Deus. Eu quero ter o que ele tem. Onde o crente está, ele vai levando sede. Sede de quê? De Deus. Esse é o verdadeiro crente. Sabe o que acontece? Quando o Espírito de Deus desce, a igreja é purificada.
A igreja purificada traz um desejo de santidade, a avareza é abandonada, o pecado é odiado, os crentes começam a mortificar a carne, eles começam a dizer não para o ego, eles fogem das paixões, os menininhos que se agarravam nas escondidas, agora querem orar, eles querem namoradas que aproximem mais de Deus, mas não o contrário, e os crentes não querem mais fama, muito pelo contrário, que ele cresça, que eu diminua, o povo de Deus começa a querer Bíblia. Quando o Espírito Santo desce, o povo começa a querer Bíblia. Eu quero Bíblia, eu quero Bíblia, eu quero Bíblia, pastor. Porque se eu não conhecer esse Deus, eu não estou satisfeito, eu quero Bíblia. Quando o Espírito Santo desce, a igreja começa a evangelizar. E aí os bancos começam a se encher. E daqui a pouco tem problemas na igreja, o templo é pequeno, nós precisamos dar trabalho para esse povo, porque o Espírito Santo começa a converter corações, os bêbados abandonam a bebida, os drogados abandonam a droga, os adúlteros abandonam o adultério, os mentirosos abandonam a mentira, os mal pagadores passam a pagar as contas, e eles têm uma mudança total na sua própria vida. E sabe, por último, quando o Espírito Santo desce, a glória de Deus é a única coisa vista, visível, anunciada e buscada. O que você quer? Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. A única coisa que eu quero é que Deus seja glorificado. O avivamento faz em 5 minutos aquilo que a gente passou a vida inteira tentando fazer. Ô irmãos, se rasgasse os céus e descesse. Senhor, se o Senhor descesse sobre nós. Deus. O problema de Jerusalém estava resolvido. O problema do templo deixou de ser um problema. Se o Senhor descesse. O que nós precisamos é de Deus, irmãos. O que nós precisamos é de Deus. Eu queria terminar, mas o terminar está entre aspas, a minha palavra, porque a gente não termina aqui. Eu queria que você, se tiver liberdade, colocasse de joelhos para a gente orar. E o motivo da nossa oração é só esse, não pede nada agora não. Depois você pede, material, físico, de saúde, não pede agora não. Faz só uma oração, Deus, se o Senhor rasgasse os céus e descesse. Senhor, Deus, nós te pedimos para que tu rasgue os céus e desça sobre nós, Pai. Desça com este Espírito amoroso, transformador, o Espírito que nos faz ser alguém diferente, que muda pensamento, muda propósito, muda a vida. Deus, nós te pedimos, venha sobre nós. Não se trata daquilo que temos, mas se trata de quem tu és. Nós te clamamos, Deus, porque nós te desejamos. O profeta vivenciou coisas tão extraordinárias, mas no final da vida dele, o que ele tem para pedir é mais do Senhor. E nós queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti. Rompe os céus e desça sobre o lado do meu irmão, da minha irmã, sobre o coração do filho, do adolescente. Rompa os céus e desça sobre o coração do incrédulo, o marido que te rejeita, a esposa que não te quer. Deus, rompe os céus, porque se tu romperes os céus, nunca mais esta igreja será a mesma. Vem sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, vão em paz. Que a graça de Jesus e o amor de Deus com você permaneça, hoje e para todo sempre. Amém.